Olá, alô, amigo concurseiro, amiga concurseira, pleiteantes aos cargos de nível superior do Tribunal de Contas do Estado. Sou o professor Wilson Amoras e minha tarefa aqui hoje com vocês é atualizá-los sobre uma das principais leis da República, a Lei de Improbidade Administrativa. Esta lei de 1992, infelizmente sancionada pelo presidente que sofreu impeachment, o primeiro, ela teve algumas alterações de grande relevância em 2014 e principalmente no ano de 2015. As de 2014 primeiro. A Lei 13.019/2014, ela criou incluiu alguns tipos, notadamente no artigo 10, os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Vamos lembrar quais são os atos, todos eles, os três tipos: enriquecimento ilícito, é o artigo 9º, prejuízo ao erário, o artigo 10º, e o artigo 11º, atos que atentem contra os princípios da administração. Houve, no artigo 10, uma modificação e 6 inclusões. E no artigo 11 também houve uma inclusão, um tipo de improbidade que foi incluído aí. Geralmente, eu vou te resumir, não vou nem te explicitar exatamente quais são esses tipos, vou te resumir. Parcerias. As parcerias que a administração pública faz com entidades privadas para repasse de valores. No artigo 10, por exemplo, vou até ler para ti só um de vocês, por exemplo, é ato de improbidade que atenta contra o erário público: agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise de prestação de contas das parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. E aí, com entidade privada, você tem uma gama, um cabedal de entidades. Pode ser ONG, pode ser empresas, pode ser empresas que recebam, pessoas jurídicas que recebam subvenção estatal. Se você vê a data, 2014, sabe para que foi isso aqui? Foi feito para a Copa do Mundo, não é? A Copa do Mundo e as Olimpíadas também. Vão haver, firmaram-se convênios, contratos entre a administração pública, PPPs, parceria públicos-privados, e já a lei já se protegeu o erário público, já trouxe dispositivos aí para proteger. Se houver desvio, mal barateamento de verbas públicas, já existe um tipo, de improbidade administrativa. Lembrando que improbidade não é crime. Muita gente fala fulano está preso por crime de improbidade. Não, está preso por um crime contra a administração pública. A improbidade administrativa é processada noutra instância e sua natureza é cível: ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com a administração pública, perda de função pública e tantos mais. O que eu quero chamar a atenção é essa alteração de 2014, é importante, esses que foram incluídos. Para mim, a maior alteração ocorreu no artigo 17, lá de 2015, do ano passado. O artigo 17 começa falando assim: a ação de improbidade terá rito ordinário, ou seja, uma ação que vai ter inicial, contestação, manifestação, e aí chegava a parte que não combinava. Chegava na parte da manifestação do réu, Ministério Público, por exemplo, entrava com a ação, o réu se defendia, e aí o Ministério Público ia se manifestar sobre a contestação, é a réplica, e aí a lei proibia a conciliação. Não era possível conciliar na ação de improbidade administrativa por uma vedação expressa. Na ação de improbidade não admite-se a conciliação, a transação. Significa o quê? Vai até o final. Nem que o réu na ação de improbidade, o ex-prefeito, o prefeito e quem for o servidor público, nem que o réu quisesse entregar todo o esquema, não será possível conciliar. Mas houve uma medida provisória, eu vou te dar o número dela aqui, medida provisória 703 de 2015, ela revogou o parágrafo 1º do artigo 17, que falava sobre a impossibilidade de conciliação, transação e ação de improbidade. Agora, se cair na prova, o fulano de tal vai fazer um acordo, a delação premiada, digamos assim, em ação de improbidade, sim, se o Ministério Público propuser e ele aceitar, pode ser feito o acordo. E é claro, nesse acordo, a pena dele vai diminuir? Sim, certamente a pena dele será colocada em patamares bem inferiores, justamente pela leniência da administração pública. Uma alteração aí, chave muito importante. A última alteração, e aqui é a última de relevância que eu trouxe, foi sobre o prazo prescricional da ação de improbidade. Antes tínhamos só 2 incisos no artigo 23, dizia o seguinte: as ações de improbidade administrativa, a possibilidade de ingressar com a ação prescreve, primeiro, em 5 anos após o término do mandato, exoneração, etc. Era um. Outro,
no prazo capitulado como infração ilícito administrativo lá pelo RJU. Esses dois é o que continua tendo. Só que a mesma Lei 13.019 colocou mais um inciso no artigo 23. É claro que é esse que vai cair na prova, essas alterações que eu estou te dando, que o examinador vai te colocar. Ele sabe que tu conhece a lei, só que ele talvez não saiba que tu está atualizado na lei. Justamente isso que eu vim fazer aqui. Qual é o inciso terceiro? Qual a grande alteração? E olha, alteração positiva para a res pública, para coisa pública, para administração pública, para o nosso dinheiro. Por quê? Veja bem, olha esse terceiro inciso que diz: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas poderão ser propostas, inciso 3, até 5 anos da data, vejam lá, da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelos administradores das autarquias, órgãos da administração direta, todas aquelas entidades listadas no artigo 1º, ou seja, administradores públicos de uma forma geral. Por que eu te digo que foi boa essa alteração? Não foi boa, foi ótima. Sabe o que acontecia? O cara saía da investidura dele como dirigente de uma autarquia, por exemplo, esperava, às vezes demorava 5 anos depois que eu descobri a fraude do cara. O cara prestou contas e aí o Tribunal de Contas enrolava, não julgava as contas do cara, passava 5 anos, prescrevia. Lembrando só um detalhe, prescreviam todas as penas, exceto uma, qual é a do ressarcimento. Esta é imprescritível, absolutamente, tem uma disposição da Constituição Federal. Só que agora mais não. Agora a lei se protegeu. Não, você vai ter que entregar as contas, até porque a ausência da prestação de contas é um ato de improbidade. Da data que você prestar, vai passar mais 5 anos e a administração pública ainda pode te processar para ver se ressarcida e você, mau administrador público, ser expurgado dos quadros da administração pública e ficar inelegível, todas aquelas penas que a gente já conhece. Então, foram 4 artigos alterados, principalmente esses 2 últimos. Agora, a possibilidade de conciliação e o novo prazo prescricional que vai partir da entrega das contas. Esses aí, essa é minha dica para ti sobre a lei de improbidade administrativa. Muito obrigado, boa sorte aí no concurso que você vai fazer. Um forte abraço.